voluntariado é a sua chance de mudar o mundo, de agradecer a Deus. Mas o que a Torá diz sobre isso? Quem foram os grandes personagens que se voluntariaram, saíram da sua zona de conforto? Assista ao shiur, tome uma boa decisão, aproveite para se inscrever, compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso shiur de hoje. Shiur com um tema muito querido, muito especial, que é o assunto de voluntariado. Vamos falar sobre esse tema porque hoje, 5 de dezembro, foi o Dia Internacional do Voluntariado, é um dia que em 1985 instituíram como um dia de chamada para que as pessoas decidissem mudar o mundo. E cada um da sua forma, eles tinham 8 metas à época, mas sabemos que o voluntariado pode abranger qualquer área da nossa vida e da nossa sociedade. Fizeram um censo no Brasil no ano de 2021 e viram que o Brasil tinha 57 milhões de voluntários. Quer dizer, 57 milhões de pessoas que se davam algum tempo do seu dia para de alguma forma ajudar outra pessoa sem nenhum interesse para si mesma. Óbvio que tem pessoas que são voluntárias todos os dias, 24 horas por dia, e tem aqueles que 1 hora por semana vão ajudar outra pessoa, isso também é muito válido. O importante aqui, e a gente vai discutir hoje baseado na Torá, o porquê que devemos ir atrás de pensar nos outros, ir atrás de criar formas de ajudarmos a nossa comunidade e a nossa sociedade. Inclusive Israel, também no censo de lá, eles viram que aproximadamente 1/3 da população é voluntária, de alguma forma. Então tem aqueles que são do Ehud Hatzalah, da Hatzalah de lá, que aí são 7 dias por semana, 24 horas por dia, e tem aqueles que vão visitar pessoas que estão solitárias. Eu estive ontem com o Rabino de Rostov, na Rússia, fizemos um farbrengen, uma reunião hassídica, e ele falou que um dos serviços que ele faz, que ele distribui comida para pessoas idosas, pessoas que não têm entradas financeiras, e ele viu que se somou a esse trabalho dele ajudar pessoas que se sentem solitárias. Infelizmente na Rússia é muito comum isso, patriarcas de famílias que não tem ninguém para apoiar. Então ele não fez isso pensando em voluntariado. Rabinos tem que ser bombril, fazer de tudo um pouco. Mas isso também é muito significativo, essa esperança de trazer para pessoas que se sentem muito sozinhos. Voluntariado quer dizer algo que a pessoa faz por vontade própria. Isso vem do latim, até em espanhol, se fala vontade, se pode falar voluntar, a pessoa tem. E a pessoa escolhe a forma que ela quer transformar o mundo sem que ninguém a obrigue de nada. Agora, será que a Torá é a favor disso? Claro que sim. Mas tem uma frase muito curiosa na Torá que diz Gadol ha-metzuveh ve'oseh me'ainu metzuveh ve'oseh. Maior é aquele que é ordenado e faz do que aquele que não é ordenado e faz. Quer dizer isso. Tem preceitos que, por exemplo, os homens devem fazer. Os homens maiores de 13 anos devem comer na sucá todos os dias. A mulher não tem essa obrigação, já abordamos algumas vezes o porquê. Crianças também não. Então, se uma mulher ela quer ir na sucá e comer mesmo embaixo da chuva, claro que ela pode, e claro que é uma mitzvah, ela está fazendo algo positivo. Mas um homem, que este sim tem obrigação, ele vai na sucá e ele come na sucá mesmo na chuva, ou independente das condições climáticas, ele é maior do que a mulher que fez a mesma ação. Por que isso? Porque que aquele que é obrigado a fazer, ele está num nível maior do que aquele que não tem obrigação e faz mesmo assim. A lógica diz o contrário. Imagina, Deus não me pediu para comer na sucá, a mulher vai pensar. E é desconfortável às vezes. Poxa, tem que tirar a comida de casa, levar para sucá e organizar tudo. E ainda assim, o meu mérito é menor. Qual é a lógica que tem por trás disso? Então, a gente pode trazer algumas respostas. A primeira delas é que quando a pessoa tem obrigação de fazer uma coisa, ela tem resistência àquilo também.
porque ninguém gosta de ser ordenado a nada. Não quero que mandem em mim. De repente Deus vem e me obriga a fazer uma coisa, eu tenho um mau instinto, chamado de Yetzer Hará, que me força a não querer fazer aquilo. É muito comum vermos pessoas que estão em processo de conversão e fazem de tudo, vêm cedo na reza e se esforçam e estão lá. Depois da conversão, sentem um baque, uma dificuldade, continuam firmes, mas já não é a mesma coisa. E por que isso? Porque depois da conversão, essas ações passam a ser obrigatórias. E aí vem o mau instinto, que não quer que a pessoa faça o que Deus quer dela, e começa a atrapalhar. Então, por conta disso, aquele que tem obrigação é maior do que aquele que não tem obrigação. Porque ele tem que batalhar muito mais para conseguir fazer o que Deus quer dele. O que não tem obrigação, ele faz, é bonito, mas não tem o mesmo valor por conta da falta de dificuldade. Uma outra ideia que traz a vantagem para aquele que faz porque é obrigado a fazer é que, de certa forma, ele não faz por ele. Claro, pode ser gostoso comer açúcar quando o dia está agradável, mas o motivo que eu estou lá é porque Deus mandou. Sabemos que nós não devemos fazer as mitzvot porque nós queremos, porque achamos bonito, porque concordamos. Quem somos nós para concordar com o que Deus ordenou? Podemos não querer fazer, podemos querer fazer, mas não é por isso que o fazemos. Temos que fazer porque está na Torá. Eu sei que sou um pouquinho extremista, mas não é novidade para ninguém. Se a Torá mandou cumprir o Shabat, eu devo cumprir o Shabat. E é muito bom parar uma vez por semana para me conectar com Deus. Sim, é ótimo. Baruch Hashem que você gosta de fazer mitzvah. Mas, de certa forma, o motivo mais o motivo mais interno do porquê eu estou fazendo isso é porque Deus mandou. Então não tem a menor diferença entre eu fazer o Kiddush na sexta-feira à tarde, a brachá no vinho, a bênção no vinho, e eu colocar tefilim todos os dias de manhã. E colocar tefilim é mais difícil porque tem um horário específico e o gosto não é tão bom quanto o vinho. Mas tudo bem, eu faço porque Deus mandou, da mesma forma que o Kiddush, que eu sim tenho prazer, eu faço também porque Deus mandou. Então, de certa forma, quando eu sou obrigado a fazer, então eu estou fazendo por Deus. Então, por isso que é muito maior. Agora, quando eu faço porque eu quero fazer, ou seja, eu não tenho obrigação nenhuma, mas eu vou e eu faço porque eu quero, então é por mim. É por mim e pela minha vontade, pelo meu bel prazer, que eu estou fazendo essa mitzvah. Então, acaba ficando um nível menor do que aquele que é obrigado. Mas se é assim, podemos dizer que o voluntariado não tem muito valor, porque o voluntariado é exatamente isso, a pessoa fazer sem nenhuma obrigação. A realidade é que, embora cada um possa escolher no que ele quer ser voluntário, eu diria que sim é uma obrigação a pessoa se voluntariar, fazer algo pelos outros. Mesmo que isso possa trazer prazer para ele, mas é obrigação de reconhecimento de cada um se envolver com algo assim. Uma vez um discípulo de um dos mestres racídicos, ele se mostrou muito incomodado e foi falar com o seu Rebbe, com o seu mestre. Ele falou: mestre, eu tenho um problema. Eu venho aqui aprender com o senhor. Eu aprendo muito Hassidut, e misticismo, e Kabbalah. E quando eu viajo daqui para minha casa, eu costumo parar nas cidadezinhas que tem no caminho. E eu vou lá e repito para os judeus locais o que eu escutei do senhor. Isso o pessoal gosta muito. O problema é que eu me sinto muito orgulhoso disso. Eu me sinto muito bem. E não é correto. Sabemos que a linha da Hassidut, em geral, da Torá, é que a pessoa não deve alimentar muito o seu ego. Se quer um pouco, a não ser quando é necessário. Então ele falou: Rebbe, ao mesmo tempo que eu estou repetindo suas palavras de Torá para outras pessoas, eu estou me sentindo orgulhoso. Talvez eu deva parar de ensinar os outros. Então, o Rebbe falou para ele o seguinte: você pode se sentir uma cebola, uma expressão de pouco me importa o que você está sentindo. Você não vai privar os outros de aprender Torá da forma correta. O que o Rebbe quis dizer
é que sim, não é bom se sentir orgulhoso, etc. Mas não é por conta do teu medo de falhar que você não vai ajudar os outros, você não vai ensinar. Claro que a pessoa se sente bem sendo voluntária. Ela está fazendo a diferença. Não importa o que ela esteja fazendo, ela está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Então, ela pode pensar, sabe o quê? Eu não vou fazer mais isso porque eu me sinto muito orgulhoso. Não, não é bem assim. Vá, ajude e depois vai tratar o orgulho de outra forma. Por que é obrigado a pessoa a ser voluntária? Uma das coisas que devemos ter em mente durante a nossa vida é que devemos nos espelhar em Deus. Quer dizer o quê? Fazer ou tentar ser como Deus é, o que Deus faz. E Baruch Hashem, sabemos que Hashem, Deus, Ele é misericordioso. Quantas vezes recebemos bênçãos na nossa vida que vão muito além do que sabemos ter de méritos. Hashem não paga exatamente na mesma medida. Na maioria das vezes Ele dá muito mais do que merecemos. Cada um dentro de si sabe das suas falhas, onde ele deveria melhorar. E ainda assim, Baruch Hashem, Hashem manda coisas boas na vida dele. Para uns saúde, para outros dinheiro, para outros família, para outros tudo junto. Porque Deus faz mais do que a obrigação. Isso se chama Lifnim Mishurat Adin. Mais do que a lei obriga. Nós também temos que fazer mais do que a lei obriga. Sim, a lei me obriga a acordar, rezar, trabalhar, ir para casa e cuidar da minha família. Perfeito. Eu tenho que fazer mais. O que eu vou fazer pelo outro? Ah, não, mas eu já dei tzedakah, já coloquei umas moedinhas na caixinha de caridade hoje de manhã. Já ajudei os outros. Será que isso é suficiente? Será que eu estou saindo da minha zona de conforto para ajudar os outros? Um limite interessante para saber no que a pessoa deve escolher para ajudar é se ele está confortável demais. Se está confortável demais é porque ele não está fazendo ainda o suficiente. Onde vemos na própria Torá o voluntariado? Tem alguns casos, obviamente não vamos trazer todos, mas tem uma frase interessante em Êxodos, capítulo 24, quando diz que o pessoal preparou os materiais para a construção do tabernáculo. Em primeiro lugar, o próprio tabernáculo, quando Deus ordenou a Moisés e ao povo que construíssem um templo para ele, deveria ser cada um de acordo com a sua vontade. Cada um tinha que dar, Asher Yidvenu Libo, com a vontade do seu coração, quanto ele queria dar. Isso já mostra um pouco o voluntariado. Mas tem algo mais profundo sobre as mulheres. Consta lá que as cortinas do tabernáculo, as mulheres costuraram, e os Midrashim explicam que as mulheres costuraram com a lã ainda nos animais. Isso era uma arte que a gente hoje em dia não sei se a gente consegue nem imaginar, que elas pegavam os animais vivos e costuraram e teciam, obviamente sem maltratar os animais, mas de forma que quando cortaram a lã, a cortina já estava toda pronta. Para isso se precisava uma habilidade fenomenal. E não era necessário. Deus não mandou as mulheres fazerem dessa forma. Pelo contrário, podiam cortar a lã, fazer as cortinas e ponto final. Mas não, elas quiseram justamente fazer isso sobre os animais. Por quê? Porque elas queriam usar um material vivo. Então elas se esforçaram para fazer isso. Obviamente não foi fácil. Imagina segurar uma ovelha no lugar para poder fazer o tratamento, ou para poder fazer essas cortinas, não era fácil. Mas elas foram um pouquinho mais além por amor a Deus. Esse é um dos locais que a gente pode ver o voluntariado, quer dizer, fazer pelo outro, por Deus. Podemos fazer para a sociedade, para a religião, claro, mas é demonstrar que é importante fazer algo além. Temos alguns personagens mais pontuais que demonstram isso também de sair da zona de conforto. O primeiro deles é José, Yosef Atzadik. José, ele estava lá na prisão, sabemos a história de que ele foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito, e no Egito ele foi acusado falsamente de querer deitar com a esposa do seu mestre, e aí ele foi preso, e na prisão ele recebeu um cargo de administração, porque o dono da prisão percebeu que ele era uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa. E aí um certo dia, ele vê 2 ministros do rei que também estavam presos, e ele vê eles muito abatidos.
Ele vai lá, pergunta o que aconteceu, e eles contam que eles tiveram sonhos estranhos, eles não sabiam a interpretação dos sonhos. Quando um sonho é muito real, a pessoa deve ir atrás do que pode representar aquele sonho, se aquilo o incomoda. E aí, Yosef, que não tinha nada que lidar com eles, ele vai lá, senta com eles, pergunta, me contem o que aconteceu. Não é porque ele queria fofoca, mas porque ele se interessou por eles, ele quis ajudá-los. E eles contaram sonhos e realmente, da forma que Yosef interpretou, assim aconteceu. O Yosef não precisava ter feito isso, mas por ser uma pessoa que se importa com os outros, ele foi lá e o fez. Outro personagem famoso, que também saiu da sua zona de conforto, foi o rei Davi. Quando o povo judeu estava batalhando contra os filisteus, eles tinham lá um gigante conhecido como Golias, e esse Golias estava desafiando o povo judeu, quem ia lutar contra ele. Davi, naquela época, um simples pastor e tocador de lira, ele estava por lá, ele foi ver a situação dos irmãos que eram soldados. E quando ele viu as afrontas que o Golias proferia contra Deus, ele se voluntariou, ele falou, deixa, eu vou batalhar. Imagina, Davi era pequeno, não sabia lutar, não tinha armadura. Quando ofereceram para ele a armadura do rei, ele recusou porque aquilo atrapalhava ele. Ele foi lá, e todo mundo conhece a história, ele pegou uma pedrinha e conseguiu matar o Golias. Davi também saiu da sua zona de conforto. Davi não precisava ter se metido na história, ele até levou bronca dos irmãos, falaram, o que você está fazendo aqui? Aqui é um lugar perigoso para você. E ele fez isso por Deus, porque aquilo incomodou ele. Ele se voluntariou, algo que ninguém esperava dele. Também agora, daqui a pouco teremos a festa de Hanukkah. A festividade de Hanukkah conta a mesma história. Quando os gregos estavam dominando a terra de Israel, e eles queriam helenizar todos, colocar a cultura grega sobre os judeus, um pequeno grupo de macabeus foi lá e desafiou eles e venceram a batalha. A realidade é, isso é explicado na Torá também, que eles não tinham obrigação de fazer isso. Eles podiam ficar no canto deles, cumprindo a Torá deles, uma vez que os gregos não estavam ameaçando a vida dos judeus, e sim a cultura, não existe uma obrigação pela Torá de combater. Ainda assim, eles falaram, não, vamos sair da nossa zona de conforto e lutar pela honra e pela glória de Deus. Qual é o resultado disso tudo? Grandeza. José, através de que ele interpretou o sonho dos ministros, ele se tornou vice-rei. Quando 2 anos depois, o ministro que sobreviveu, o ministro do vinho, ele contou para o rei, para o faraó, sobre o José, ele foi tirado da prisão e se tornou vice-rei. Davi, ele mesmo se tornou um rei. Os macabeus, não só que eles tiveram sucesso na guerra contra os filisteus, mas também eles mesmos se tornaram reis. Claro que o objetivo de ser voluntário não é grandeza. Não é isso. É até errado. Muitos bens que a pessoa tem através do voluntariado, eles são perdidos se a pessoa faz porque ela quer fama. Então, fique no seu canto, faça de forma quieta e se a pessoa se tornar conhecida por isso, não é porque ele quis. O rei Davi não foi se proclamar rei porque ele matou Golias. Mesma coisa que José, ele continuou preso por 2 anos. Quer dizer, a pessoa não pode fazer almejando uma posição. Mas Deus retribui ela com sucesso, porque Deus fala, você fez o que eu estou fazendo. Se eu gosto de fazer acima da obrigação, e eu trago grandeza para o meu nome, porque tudo que Deus faz, isso faz Kiddush Hashem, santificação do seu nome. Então a pessoa fazendo também por Deus, ele está santificando o nome de Deus. Então Deus santifica o nome dessa pessoa também. Às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou me tornar bombeiro voluntário, vou salvar vidas. É só assim que eu vou ser um bom voluntário. E não é verdade. Até mesmo pequenas ações já mostram que a pessoa está saindo da sua zona de conforto. O Rebbe falava, se você sabe uma letra Aleph, vai ensinar para os outros. Ah, não sei ensinar. Pega um cursinho, aprende, vai ensinar. Vai divulgar espiritualidade. Vai consertar o mundo que Deus criou. A gente já vai falar um pouquinho o que quer dizer consertar o que Deus criou, se Deus cria tudo perfeito. Mas não é somente salvar vidas que é o voluntariado ideal. Escutei um tempo atrás do Eli Bir, tem um vídeo sobre a instituição, a organização Hatzalah, quem quiser depois eu coloco o link.
A Hatzalah no Brasil, a Hatzalah no mundo todo, é uma organização de primeiros socorros. E Eli Bir foi aquele que instituiu a Hatzalah, Ehud Hatzalah, na terra de Israel. Tem toda a história dele, como que começou, ele um jovem, adolescente, não vou repetir a história toda aqui, mas ele visitou o Brasil um ano atrás, mais ou menos. Ele reuniu os voluntários da Hatzalah daqui e ele contou uma experiência magnífica que ele teve. Por conta do Covid, ele ficou muito, muito mal. Ele ficou doente durante suas viagens pelo mundo que ele faz para angariar fundos para a Hatzalah. Quando ele estava em Miami, ele adoeceu, ele ficou mal, cada vez pior. E era na época que não se sabia muito o que era o Covid, quem lembra, não faz tanto tempo assim. E aí ele, falando com Israel, falou para um dos gerentes da Hatzalah, falou: por favor, façam boas ações por mim, em meu mérito, para poder ficar bem. E aí ele entrou em coma por mais ou menos 30 dias. Ele conta que quando ele acordou, ele ficou desesperado, ele achou que ele tinha sido sequestrado por conta de um sonho que ele teve durante o coma. Ele ficou deprimido. Imaginem uma pessoa acordar sem saber o que está acontecendo, com tubos saindo pelo nariz, pela boca. Tá bom? E aí, novamente um desses gerentes ligou para ele, conversou um pouco. Ele falou: saiba que nós fizemos muitas boas ações por você. Mais ou menos 62 mil. O que acontece? A Hatzalah é focada em prestar primeiros socorros, salvar vidas literalmente. Mas, por conta do Eli Bir estar muito doente, eles instituíram que a Hatzalah vai fazer também ações humanitárias. Muita gente não podia sair de casa, quer dizer, ninguém podia sair de casa. Então esses voluntários se aparelhavam, iam fazer compras para quem não tinha como fazer compras, iam trocar lâmpadas para casais idosos que não podiam chamar um filho para trocar, eles iam lá, fizeram 62 mil boas ações desse tipo, fora continuar salvando vidas como sempre fizeram. E aí o Eli Bir, escutando isso, ele ficou muito feliz, mas a depressão era forte demais. Então ele falou: por favor, me conte uma história mais marcante assim, para me dar um pouco mais de satisfação, de alento. Então contaram para ele que um pouquinho antes da Páscoa, do Pesach, 5 minutos antes, ligaram para a Hatzalah. E era uma mulher de 90 anos falando: me ajudem, me salve minha vida. Claro, senhora, o que a senhora precisa? Passa o endereço, está passando mal. Ela falou: não, eu estou bem, mas eu preciso urgente de velas para acender para a festividade. Sabemos que o Shabat, o sábado, e as nossas festividades, começamos elas acendendo velas especiais. E aí ela ligou: por favor, eu não tenho velas para festividade. Então, na hora lançaram no sistema que uma idosa precisa de velas. E quem atendeu o chamado era um voluntário árabe, muçulmano, que inclusive a Hatzalah em Israel são judeus, cristãos, muçulmanos, não importa a religião, estão todos juntos para salvar vidas. Então quem pegou aquele chamado foi o voluntário muçulmano, que foi numa macovet, num mercadinho, comprou as velas para aquela mulher e comprou também um buquê de flores. Então ele foi lá na casa dela, todo coberto, claro, máscara e tudo mais, fez show. E aí, quando ele abriu a porta, a mulher deu um sorriso, pegou as velas, ignorou o buquê, foi lá, acendeu 15 velas. O voluntário ficou lá assistindo. Ele ficou curioso, sentou com ela um pouquinho e falou: me conte, por que eu salvei tua vida? Ela falou que salvou. Ela contou o seguinte: como você pode ver, mostrou aqueles famosos números tatuados, eu sou uma sobrevivente do Holocausto. E desde que eu era menina, eu aprendi a acender as velas das festividades e Shabbat com a minha mãe. E eu nunca falhei nem uma semana. No Holocausto, eu fui parar em campos de concentração, perdi minha família toda. E nem nos campos eu perdi as velas do Shabbat. Eu sempre arranjei um pedacinho de papel, um pedacinho de madeira para poder celebrar as datas festivas. Por conta do Covid, eu não prestei atenção e eu fiquei hoje sem velas para acender. E aquilo começou a me doer demais. Imagina, minha vida toda eu nunca perdi uma data e agora eu vou perder aqui que eu estou em Israel, depois da guerra lá.
conseguiu ir para Israel e justo aqui no meio do povo judeu eu não vou conseguir acender. Começou a me doer o peito. Eu pensei o seguinte, se eu tiver que acender hoje com um pedacinho de papel ou madeira como no holocausto, será meu último dia de vida. Eu vou morrer hoje mesmo, de tanta dor. Então eu lembrei da Tzalá. Vocês já me atenderam uma vez, um infarto. Então eu falei, venham me salvar a vida novamente, me tragam velas. E você veio. Você é o meu anjo que me salvou, trazendo velas. Aquele voluntário não foi embora na hora, ela ainda ia fazer o Seder, o jantar de Pesach sozinha. Então ele sentou lá, acompanhou ela, cantou, tentou cantar as músicas do Seder. E foi uma ocasião muito emocionante. Isso contaram para ele ver. E quando ele escutou isso, ele ficou impressionado. Sabe, com uma pequena ação dessas pode salvar uma vida. E na entrevista que ele fez, uma vez ele contou que a média é que para cada dia que a pessoa fica em coma, ela precisa de 6 dias para se recuperar. Ele ficou mais de 30 dias, por volta de 30 dias. E ainda assim, ele saiu 5 dias depois. Ele conseguiu voltar para Israel. Ele voltou para Israel, muito bonito ver a recepção que fizeram para ele no aeroporto. Imaginem, não tinham voos naquela época, mas como ele era uma pessoa que faz muito por Israel, conseguiram um voo, fretar um voo com semi-hospital. E quando ele foi recepcionado, tinham 1000 voluntários no aeroporto recebendo ele, com as motos e tudo. E ele foi atrás desse voluntário muçulmano. E ele deu um abraço nele, falou, você salvou 2 vidas. Você salvou aquela mulher e você salvou a minha vida. A tua história me tirou do hospital. Ele comprou velas. Eu sei que esse muçulmano já salvou muitas pessoas. Lá eles têm milhares de chamadas por dia. Mas ele salvou uma vida comprando velas para Pesach, para a festividade. Então, nós vemos que não é difícil ser voluntário. Tem organizações que exigem mais, mas o fato de eu me importar com outra pessoa que eu não conheço, às vezes até que eu conheça, mas eu vou visitar, vou dar uma atenção fora da minha agenda normal, eu já estou sendo voluntário, já estou imitando e copiando as ações de Deus. Fora que ser voluntário tem várias vantagens. Primeiro, um sentimento de gratidão. A comunidade, a sociedade em geral faz muito por todos nós. Cada um à sua forma, mas bem ou mal, vivemos conhecendo pessoas, temos acesso à tecnologia, pelo menos eu estou falando aqui de São Paulo, então quando somos voluntários, estamos retribuindo. E é um sentimento muito gratificante. Você saber que você está ajudando aqueles que te ajudam. À sua forma, de novo. Cada um à sua forma. Mas é retribuir, isso traz um sentimento agradável. Claro que ninguém faz por isso. Não é por isso que eu vou ser voluntário. Não é por isso que eu vou levantar 3 horas da manhã para fazer alguma coisa. Mas estou retribuindo. Especialistas contam outras vantagens em ser voluntário, que a pessoa aprende novas habilidades, liderança, depende do que ele está fazendo, criatividade, até para o currículo de uma pessoa, depende do que ele faz, é importante. Tem aqui uma frequentadora nossa, e ajuda bastante a sinagoga, e ela foi se inscrever numa faculdade de medicina. E ela me pediu uma carta de recomendação, e ela falou, é muito importante colocar o trabalho voluntário que eu fiz. Quando ela fez o voluntariado, ela ainda faz na verdade, ela não pensou nisso, que ela vai precisar disso eventualmente. Mas quando ela conheceu esse curso de medicina, ela viu que para eles, por terem ideologia judaica, é muito importante o aplicante mostrar que ele faz trabalho voluntário, que ele faz pelos outros também. Então, mesmo para o currículo de uma pessoa é bom para a autoconfiança, porque ele está ajudando as pessoas, ele vê, geralmente, as consequências do que ele faz, e até mesmo para a saúde mental da pessoa é importante. Eu li um livro sobre a terceira idade, lares, do Atul Gawande, um estudioso indiano, sobre como lidar com a última fase da vida. E ele conta lá que num certo lar colocaram animaizinhos lá, pássaros, peixes, gatinhos,
e colocaram os idosos para cuidarem. O idoso não era obrigado a fazer isso. Se ele gostasse de algum animal, ele poderia pegar para cuidar. E eles estudaram qual era a consequência. E viram que os idosos que começaram a voluntariamente cuidar de animais, de pets, começaram a ter melhoras na saúde. Porque o mental, o psicológico da pessoa, quando cuida de algo, vê que consegue ajudar algo que não é ele mesmo, ele começa a melhorar. Ele começa a criar conexões de neurônios e tudo isso. E isso faz muito bem para a própria pessoa. Claro que tem a vantagem espiritual. As nossas ações aqui embaixo se refletem nos planos espirituais. E nós não sabemos o valor das nossas ações. Aqui ajudamos uma pessoa, a pessoa fica grata e escolha. Lá em cima a recompensa é muito, muito maior. Se conta sobre a esposa do Gaon de Vilna, que ela com uma amiga resolveram fazer atos de bondade em segredo. Então elas preparavam pacotes de comida e deixavam na porta das casas de famílias menos favorecidas. E um dia elas estavam conversando. Falaram, poxa, sabemos que ajudamos as pessoas, mas qual será a verdadeira força disso nos céus? Então elas combinaram que quando uma falecesse, ela veria nos mundos superiores como as coisas funcionam e voltaria para a amiga para contar o que ela viu. Passou o tempo e uma delas faleceu. Não a esposa do Gaon, a amiga. Passam-se alguns dias e essa amiga volta para a esposa do Gaon e fala, olha, eu vou te contar o que eu vi. A verdade é que eu não posso te contar o que me espera, porque isso é segredo. Mas me permitiram dos céus te contar uma coisinha. Lembra uma vez que nós fomos entregar um pacote de comida para uma família tal? E a gente não estava encontrando a casa. Então tinha um senhor sentado na rua, passando o tempo, e fomos perguntar para ele qual era a casa. Lembra disso? E a esposa do Gaon falou, sim, me recordo. Lembra que aquele homem não falou nada. Nós perguntamos onde fica a tal casa, ele não falou nada. Ele levantou a mão e apontou para casa e nós fomos e entregamos a comida. Lembra disso? Sim, me recordo. Saiba que esse homem tem uma recompensa infinita aqui em cima só por ter levantado a mão. Ele não falou, ele não se levantou para mostrar o caminho, nada. Ele só apontou para casa. Só isso que ele fez já garante para ele recompensas infinitas aqui em cima. Então, imagine você, as recompensas que te aguardam por conta de tudo o que você fez pelos outros. Ninguém faz voluntariado, ou não deveria fazer, para algo. Mas, como Deus é justo, Ele também causa recompensas para a pessoa que faz as coisas. E isso é uma obrigação. Como eu falei antes, tem uma obrigação na Torá, talvez não explícita, mas o Pirkei Avot, a ética dos pais, diz o seguinte, num lugar que não tem uma pessoa, se esforça para ser essa pessoa. Se você vai em um lugar e você vê que falta algo, falta lá alguém para cuidar dos outros, falta alguém para conversar, para escutar os outros, seja você essa pessoa. Se esforce, não é fácil, claro que não, mas está precisando, tome as rédeas, faça alguma coisa. Eu contei no shiur sobre a Tzalá, que como começou a Tzalá aqui em São Paulo, faleceram 2 pessoas em sinagogas. E aí o pessoal viu que, infelizmente, por melhor que sejam as intenções do SAMU, eles não conseguem alcançar todos a tempo. Então, decidiram, vamos agora, nós, tomar as rédeas na mão, criar uma Tzalá aqui, se espelharam nas Tzalá de Israel, dos Estados Unidos. Óbvio que exigiu muito esforço e é muito mesmo. E a comunidade tem que ser muito grata a eles, não somente a comunidade judaica, mas em geral, quantas pessoas na rua já foram atendidas pela Tzalá. Por quê? Porque algumas pessoas falaram, falta isso, vamos nós causar que aconteçam as coisas. No último Shabbat, tivemos a presença aqui do Rabino Gloiber, e ele, no seu discurso, mencionou algo interessante que consta na criação do mundo. No final do 6º dia, Deus vê a criação que ele fez, Asher bara Elokim lasot, que Deus criou para que seja feita. O que quer dizer isso? Eu mencionei no começo do shiur. O que quer dizer algo que Deus criou para que seja feito? Deus criou um mundo perfeitamente imperfeito.
Deus criou o mundo com falhas para que boas pessoas completem essas falhas. Deus criou o mundo com doença para que pessoas estudem medicina e vão ajudar. Deus criou o mundo precisando de dinheiro para que boas pessoas se preocupem com aqueles que têm menos para ajudar, seja com doações, seja com empréstimos. Deus criou o mundo com falhas para que você vá e melhore elas, conserte elas. Ah, não consigo consertar o mundo todo. Claro que não. Mas o teu cantinho você consegue. Você consegue encontrar no teu cantinho aquela coisinha que precisa ser melhorada para ajudar os outros. Poxa, não faltam oportunidades. Temos aqui a Tzalá, claro que é serviço médico. Tem logística da comunidade, proteção da comunidade, como temos uma organização especial que forma pessoas que pensam em toda... A gente faz eventos e acha que está tudo bem, pessoas que vão pensar na segurança de tudo. Tem distribuição de kits para o Shabbat, distribuição de roupas para pessoas na rua, por exemplo, o Rabino Noach faz isso do Novo Horizonte, tem o Espaço K também faz isso, distribuir comida para pessoas em condições de moradores de rua, pessoas que fazem empréstimos de dinheiro sem cobrar juros, pessoas que emprestam roupas e artigos para noivas se casarem, para crianças, coisas médicas como remédios, muletas, cadeiras de roda. Baruch Hashem, não falta. Eu anotei até mais alguns. Eles estão criando um projeto de música nos hospitais para animar os pacientes. Tem o projeto Shema. A maioria desses já trouxemos em outros shiurim. Shema, que escuta uma pessoa quando ela está deprimida, ela precisa de alguém para conversar. Ela pode ligar lá. Tem o Koach, que organiza a casa da pessoa quando assim que ela entra de luto e Lo Aleinu, Deus nos cuide, a pessoa precisa desse apoio num momento tão delicado, tem um projeto para isso, tem projeto para tudo. Tem que procurar o que é mais o teu interesse, que você tem mais habilidades e vai ajudar. Consta no Mishlei, em todos os teus caminhos você vai conhecer Deus. Quer dizer que eu não sou um cientista, então eu não tenho como ajudar o mundo com a ciência, mas eu sou um professor de crianças, então eu posso contar histórias para crianças. Eu toco música, então eu posso tocar em casamento de pessoas que não têm dinheiro para bancar o casamento, certo? Tem que, em cada coisa que a pessoa tem, ela pode ajudar. Eu sei costurar, eu vou pegar roupas de pessoas que são menos favorecidas, tá rasgada a roupa, vou ajudar, vou consertar para elas. Tudo isso muda o mundo. Ah, mas é só um botão que eu preguei. Sim, você mudou o mundo daquela pessoa e eventualmente ela vai mudar o outro e ajudar o outro. É isso que Deus espera de cada um de nós. Ah, mas eu fico muito melhor sentado estudando Torá o dia inteiro. Se eu não estudo Torá, fico na internet o dia inteiro. Não, saia da cadeira e vai ajudar outra pessoa. E saibam que Hashem devolve. Hashem não fica devendo para ninguém. Eu li num livro, Pequenos Milagres, que traz essas coincidências divinas do dia a dia, uma senhora chamada Gloria Goldberg. Ela escutou muitas aulas sobre fazer pelos outros. Mitzvah, a família cobra mitzvah, boas ações, o que você vai fazer? E ela, no momento da vida, ela não sabia o que fazer. Financeiramente ela não estava bem, então não podia usar dinheiro para os outros. Os dons dela, ela não sabia o que fazer, não tinha como ajudar. Ela é palestrante, então dava palestras, mas não se sentia retribuindo para o mundo através daquelas coisas. Então ela estava fazendo um brainstorm, vendo o que ela podia fazer, não conseguiu chegar a nada. Enquanto isso, o rádio estava tocando. De repente ela escutou que estavam fazendo uma pesquisa, um estudo médico, para detectar câncer de cólon. E o estudo pedia que as pessoas fossem voluntárias, fossem no hospital, fizessem um exame um dia por ano, por 5 anos, quer dizer, não é muita coisa, e para poder ajudar nesse estudo, ver se a prevenção, descobrir precocemente ajuda. Ela falou, sabe o quê? Não é muito confortável, tem que fazer colonoscopia, mas é o que eu posso fazer pela humanidade. Então ela foi para o hospital, ela fez o exame, e no meio do exame, o pesquisador falou, olha, vai falar com o teu médico, encontrei um pequeno pólipo, vai ver o que pode ser. E ela acabou descobrindo que ela estava com câncer, mas assim, bem nos primeiros estágios, isso salvou a vida dela.
ela não fez por isso, mas ela viu como Hashem retribui quando a pessoa faz pelos outros para ajudar a sociedade em geral. Então hoje, no dia 5 de dezembro, ainda não acabou o dia, tem algumas horas, vamos pensar o que a gente pode fazer pelo outro. Como podemos ajudar a sociedade? Senta, pega uma folha, anota o que você sabe fazer, procura organizações judaicas ou não judaicas que você possa participar e vai ajudar o outro, porque tenha certeza, ajudando os outros, você estará ajudando a si mesmo. Shkoyach a todos que participaram. Então, gostou do shiur? Curtiu? Aprendeu? Agora aproveite para assistir outras aulas, amplie o conhecimento e se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo. Nos ajude a chegar ainda mais longe, divulgar mensagens de Torá e espiritualidade e trazer Mashiach now!